Quero agradecer a Deus e gostaria muito de te abençoar com a mensagem esta manhã. E com certeza nós sairemos daqui muitos abençoados para a glória do Senhor. Quero que você abra sua Bíblia em Provérbios, capítulo de número 9. E quero ler um texto com você em Provérbio 9. Esse texto ele tem muito a falar conosco nos dias de hoje. Semana passada nós falamos sobre a sabedoria, a importância da sabedoria, e ela exaltando a criação do Senhor. E quando nós entendemos que a sabedoria ela provém do que o Senhor Deus tem proporcionado desde a criação, e para a vida do homem ela tornou essencial. Para tudo que o homem vai fazer, precisa da sabedoria. Nós temos nesse capítulo 9 um entendimento sobre a sabedoria muito importante, significativo para cumprirmos o propósito. Quero ler 6 versículos, do versículo 1 ao versículo 6, porque esse texto, esse capítulo 9, ele tem a sua divisão que fala em 3 níveis. Por exemplo, quando nós vamos observar que a sabedoria do versículo 1 ao versículo 6, ela está convidando os homens a vir à sua própria casa. Então a sabedoria, ela tem um objetivo de convidar os homens a vir à sua própria casa para ouvir a sua mensagem de vida. Em segundo lugar, na sua divisão, ela vai enfatizar o valor que a sabedoria tem para este indivíduo, para esta pessoa. E em terceiro lugar, nós vemos aqui um contraste muito grande. Nós vamos ver a insensatez, que é também uma mensageira, e então a insensatez também tem uma mensagem de convidar os homens para ir em sua casa. Observe, se nós colocarmos aqui a sabedoria como 2 mulheres, nós vamos falar de 2 mulheres, uma inteligente, uma sábia e a outra louca. Se nós colocarmos a sabedoria como no cristianismo é bem usado, Cristo e o diabo, Cristo chama os homens a vir a ouvir a sua palavra, mas também o diabo chama os homens a vir a ouvir a sua palavra, ou seja, a sua mensagem, que é destruidora. Enquanto um é destruidor, a outra é edificadora. Então nós temos esse contraste aqui do versículo de número 13 ao versículo 18. Nós vamos ver que a insensatez, ela tem uma mensagem que ela tenta estabelecer no coração do homem. Então nós temos aqui um impasse muito grande, que precisa haver uma decisão de em que lugar ou em qual casa nós devemos entrar, em qual casa nós devemos permanecer. É uma escolha, mas essa escolha tem que ser feita. Quando o homem decide por Cristo, acredite, ele vai acessar coisas que ele nunca conseguiria acessar sem Cristo. Ele vai desfrutar de coisas que nunca, jamais ele desfrutaria só com as suas habilidades ou com a inteligência adquirida pelos livros. Porém, quando nós buscamos a Cristo, é acessado em nós algo que é incomparável. Eu penso que um HD dependendo do computador, ele tem uma capacidade de armazenamento muito alta, muito grande, muito poderosa, mas pode ser o melhor e maior computador do mundo, nunca ele vai conseguir captar ou armazenar a mensagem ou ter o tanto de inteligência que um homem tem dentro do seu cérebro, tem dentro da sua vida. Deus dotou o homem com tanta sabedoria, com tanto dispositivo de reinventar, de reestruturar, que não tem nada nessa terra que possa prender um homem e impedir dele vencer em todas as direções que Deus chamou ele para vencer. E isto é muito diferente quando nós olhamos para as situações
que nós enfrentamos. Eu fico percebendo, esses dias eu estava lendo, e uma história verídica de um grande homem nos Estados Unidos, que quando inventou o robô, ele chamou todos os vendedores e representantes do mundo todo para apresentar a sua obra tão magnífica. Então ele mostra o robô que responderia todas as perguntas. E naquela reunião tinha um garoto que era o filho dele de 8 anos, e perguntou ao pai se podia fazer uma pergunta para o robô, e o pai dele disse que sim, e o menino disse que possivelmente o robô não tivesse condição de responder essas perguntas. E então o pai disse que era impossível aquele robô tão inteligente, tão capacitado, não responder esta pergunta. E quando o menino pergunta para ele da seguinte maneira: o meu pai viaja muito, e quando o meu pai viaja, eu fico com saudade do meu pai, e por isso eu choro e sinto muita solidão. Aí perguntou para o robô: robô, você já sentiu solidão? Então o robô entrou em pânico, porque uma máquina não tem solidão, uma máquina não tem depressão, uma máquina não tem tristeza, uma máquina não sabe o que é sentimentos. Então você é um ser humano, não importa se você entrou aqui muito feliz ou muito melancólico, se você entrou aqui motivado ou desmotivado, não interessa se você está ouvindo essa mensagem e não conseguiu dormir de noite por algum motivo, não interessa se você está com medo de amanhã ou está com muita coragem para amanhã. Porém, uma coisa eu te digo esta manhã, que você é um ser humano feliz, e por isso que você tem tanta capacidade de se reinventar e de ser transformado em Cristo, porque você não é robô, você sente alegria, tristeza, angústia, medo, coragem, tudo isso te faz um campeão e uma oportunidade para você ter novos ares, ter novas atitudes, novos pensamentos, te faz pensar, e isso te faz crescer. Eu creio que nós estamos atravessando um tempo que as pessoas chamam de tempo difícil. Eu digo que é tempo de oportunidade, é tempo de crescer, é tempo de vida abundante, e eu declaro isso sobre a sua casa e sobre a sua vida, que você enfrentará e receberá tempo na vida abundante da sua família, em nome de Jesus. Queridos, só tem prosperidade, só tem vida diferenciada, experiências com Deus em tempo de crise, em tempo de dificuldade. E já faz algum tempo que nós enfrentamos dificuldades. Desde quando que eu me entendi por entender o que é um ser humano. Lembro-me de quando eu tinha 5 anos, 10 anos, lembro-me quando tinha aquelas situações, aquelas crises loucas, da reforma agrária, que era enquanto tinha uma oportunidade de um outro crescer, os capatazes estavam arrancando o grão que era plantado de um outro agricultor. Então eu via a destruição, e o meu pai falava: filho, haverá um tempo que os homens mais fortes irão governar, e o pequeno não vai poder falar nada, vai ser escravo. E esse é um tempo de crise. Ou seja, eu estou vendo falar de crise, de coisas difíceis, desde quando eu era muito novo. Eu ia falar pequeno eu ainda sou, mas quando eu era muito novo. Então observe, eu digo uma coisa para você: daqui a 10 anos vai ter de novo outro tipo de crise. Qual é a oportunidade? É que você foi levantado para vencer e cumprir um propósito. Você não foi levantado para ter um sucesso, você não foi levantado para ter um sucesso e despontar em todas as áreas. Pelo contrário, o seu sucesso é cumprir o propósito. Se você cumprir o propósito, você será bem sucedido em todas as áreas. É isso que a Bíblia ensina, e eu creio que nós cumpriremos o nosso propósito nessa terra, irmãos. Então eu observe que nós temos aqui um impasse, uma decisão a ser tomada. Ou eu entro na casa da sabedoria, ou eu entro na casa da insensatez. Quero ler os textos com você, que está em Provérbios 1, do 1 ao 6. Vou tentar ler aqui. Eu trouxe ali meu óculos, e quando eu abri estava só a caixa. O óculos tinha ficado em casa. Que maravilha, né?
Oh, aleluia, né? Aleluia. Oportunidade aqui, irmãos. Vamos aqui. Versículo 1 diz: a sabedoria edificou a sua casa, lavrou as suas 7 colunas, carneou os seus animais, misturou o seu vinho e arrumou a sua casa. Já deu ordem às suas criadas e assim convida desde as alturas da cidade. Quem é simples, volte-se para aqui. Aos faltos de senso diz: vinde, comei do meu pão e bebei do meu vinho que misturei. Deixai os insensatos e vivei, andai pelo caminho do entendimento. Olha aqui, 6 versículos magníficos. A sabedoria edificou a sua casa. Observe que nós temos agora um entendimento que a sabedoria agora, ela é uma construtora. A sabedoria agora, ela aparece como uma construtora e dona de casa. Ela consegue edificar, ela tem a sua própria casa. Essa casa funciona como um lugar de ensino para aqueles que buscam a sabedoria. Em outras palavras, a sabedoria, ela é uma construtora que edifica uma casa, e a sua casa funciona como uma escola para ensinar aqueles que têm falta de sabedoria e querem despontar em alguma área da vida. Quando eu olho para a palavra de Deus, eu acho isso magnífico, porque no capítulo 8, versículo 34, ela vai dizer que feliz é o homem, feliz é a pessoa que dá ouvido à sua mensagem, que dá ouvido o que ela está falando. Feliz o homem que me dá ouvido, velando dia a dia as minhas portas, esperando as ombreiras da minha entrada, ou dos meus umbrais. O que ela está dizendo? Sabedoria está exaltando aquela pessoa que tem desejo de aprender o que ela quer lhe ensinar. Em outras palavras, o lar da sabedoria, o Senhor agora está trazendo a sabedoria para um nível de escola que está levando os seus alunos a desfrutar do melhor ensino. Irmão, se tiver um outro lugar para aprender sobre vencer na vida, a não ser nos pés do Senhor, eu estou para ver. Então o Senhor é aquele que ensina qualquer ser humano. Ele ensina o servente de pedreiro, ele ensina ao nível mais alto na sua formação acadêmica, ele ensina toda a criança, o adolescente, o jovem, a vencer em todas as direções. A sabedoria edificou uma casa, a sabedoria é uma construtora, ela não é insensata, a sabedoria sabe o que fala, ela tem um ensino prático, profundo, que resolve, que faz a pessoa se levantar do pó, tira o simples, o indouto, ela tira o ingênuo de uma situação e leva ele a triunfar na melhor possível. O que eu estou dizendo nesta manhã? Que a palavra de Deus está declarando que na sua casa, aquilo que você não conhece de Deus, aquilo que você não sabe o que vai acontecer amanhã, a sabedoria já sabe, está te alertando que amanhã você não terá medo, amanhã você não terá a dificuldade que você vai enfrentar, com a sabedoria já terá vitória para a glória de Deus. Então veja, a sabedoria, ela sempre está disposta a ensinar, e ela vai dizer que ela tem 7 colunas. A sabedoria, ela tem 7 colunas, e ela cuidadosamente, ela moldou essas 7 colunas, ela trabalhou essas 7 colunas para dar suporte e o peso, para dar suporte e a sustentabilidade do peso da casa. Uma coluna, ela tem a capacidade de sustentar
esta casa. Então a sabedoria está dizendo que ela tem 7 colunas, 3 de um lado, 3 do outro, e agora tem uma no extremo. Essa uma no extremo é um tipo de Cristo na pedra angular, que sustenta, a pedra da esquina, que sustenta toda a edificação. Quero dizer para você que hoje a sabedoria nessas 7 colunas, ela tem várias vertentes. Quando ela diz eu tenho 7 colunas, eu posso colocar a fé, eu posso colocar o amor, eu posso colocar a mansidão, eu posso colocar a paz, a alegria, eu posso colocar tantas coisas como coluna da sabedoria. Mas quando ela diz no versículo ainda primeiro do capítulo 9, ela diz que ela lavrou as 7 colunas. Ela está falando exatamente nos níveis mais importantes da vida. Acredite, a nossa casa, ela é edificada e sustentada por colunas. Então, quando você é um pai, você é uma mãe, você é um irmão mais velho, lá dentro da sua casa você é uma coluna, dentro da sua empresa você é uma coluna, no meio que você está, você é uma coluna, você não é apenas tijolos, você não é apenas uma parede, você é uma coluna, você é um ponto de sustentação para que tudo aconteça da melhor maneira possível. Por isso, eu quero dizer, ainda que você esteja dizendo, eu não sei o que fazer com a situação que eu estou vivendo em minha casa ou em meu trabalho, na minha saúde, não sei o que fazer. Uma coisa eu sei, o Senhor te levantou como uma coluna, o Senhor te levantou como algo importante nesse segmento. Por isso que você não tem jeito de desistir. O Senhor não fez você para desistir, o Senhor fez você para ser cabeça e não cauda. O Senhor diz em Deuteronômio que fez você como coluna. Coluna é um ponto onde é amarrado o restante da edificação, cabeça e não cauda. Eu fico olhando para a palavra de Deus, ela fecha o link em tudo. E hoje, por esta manhã, esse domingo ele não vai terminar como começou. Pastor, já começou bem demais, mas pode terminar muito melhor do que o que começou. A sua semana será muito melhor do que a forma que começou. Eu olhando para essa palavra ontem, analisando esta palavra e falando da primeira coluna, quando eu fui olhar e pensar sobre essa coluna, a primeira coluna, pensando em algum dos vocês, algum dos homens da igreja, e procurei anotar, conheço a estrutura de alguns de vocês, conheço um pouco, e eu vi que a coluna na nossa casa, na nossa fé, é o alicerce espiritual que temos. A primeira coluna é o seu alicerce espiritual em uma natureza divina para te dar vida, para que você não desista de tudo aquilo que Deus tem com você. Então, a primeira coluna é o meu alicerce espiritual para que eu possa atingir o propósito, não baseado na minha força, mas no que diz a palavra de Deus. No Senhor nós podemos e temos a capacidade de vencer todas as batalhas. Por quê? A coluna, ela fica vertical, porém ela precisa de estar firmada, ela precisa de ter uma base, ela precisa de ter um alicerce que estar em sua volta, que ajuda ela a ser firme. Não pode ser em um lugar que não tem, que não está firmado. Eu vejo quando eu passo ali às vezes eu vou para Ponta Porã e eu passo aquelas pontes que atravessam os rios, que tem aquelas colunas dentro da água, e eu fico perguntando como que eles conseguem fazer uma coluna lá dentro da água,
e aí o cara diz que primeiro eles cavam um buraco e a pessoa entra dentro de tipo uma bolha e vai cavando e vai revestindo ali e fica dias para fazer concretar que fala, fica dias ali e para ele secar tem um processo que eles fazem. E nós não somos diferentes, questões espirituais também não são diferentes. Tem dias que você não está bem, tem dias que você não sabe o que fazer, tem dias que você não sabe o que fazer com as contas que você tem para pagar, não sabe o que fazer com o filho que você tem, com os problemas emocionais, com os problemas que acontecem dentro de casa. Aí vem o Senhor Deus na sua estrutura espiritual, te dá uma luz no seu emocional, faz você estabelecer, respirar, e quando isso acontece, você encara o problema como se não fosse tão grande assim. Em outras palavras, o medo começa a ter medo de você. A questão é essa: você tem medo de ter medo, você tem medo do medo. Hoje eu quero crer que pelo Espírito de Deus é o medo que vai ter medo de você. Você vai avançar e o medo vai sair fora, porque você foi levantado exatamente para vencer em todas as áreas da sua vida. Acredite, você é uma coluna no meio do oceano, você é uma coluna no meio de todos os caos, você é uma coluna no meio de todo o problema. O Senhor te levantou para ser diferente e diferenciado em todas as áreas. Acredite nisso, isso é muito importante. Segundo ponto, na segunda coluna vai falar do Espírito de Deus. A segunda coluna vai falar dos 7 dons do Espírito de Deus. Se puder projetar para mim, eu quero ler um texto aqui, fica melhor para mim ler. Isaías capítulo 11, versículo 2. Quero falar da segunda coluna para você. E quando eu olho para esse texto, eu vejo a importância que nós temos no Espírito de Deus, né? Isaías falava da seguinte maneira: e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Veja que esse aqui é a segunda coluna. Deus está trazendo em nós uma capacidade que não é sua, é o Espírito de Deus. Sabe por que você vai vencer? Porque o Espírito de Deus está descendo sobre você para te capacitar a resolver todas as questões difíceis da sua vida. Você pode crer nisso? O Espírito de Deus descendo sobre você, te capacitando com o poder do conselho, com o poder de fortaleza, o Espírito de conhecimento, o Espírito de temor. Imagine a sua casa tomada por esse momento, por esta unção, e Deus dizendo assim: nada vai te tocar. Aqui é uma coluna, deixa eu te falar, o Espírito Santo do Senhor, o Espírito de sabedoria e de conhecimento é uma coluna dentro da nossa casa, na sua vida, para que você triunfe em todas as áreas. Você pode crer nisso, sim ou não, meu irmão? Então é isso, esta é a característica da segunda coluna. Se você puder anotar isso, é muito importante. Projeta para mim Apocalipse capítulo 1, versículo 4, é o que o Senhor tem como coluna para seus filhos. Apocalipse capítulo 1, versículo 4 vai dizer da seguinte maneira: olha o que João diz: as 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, presta atenção, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono. Primeiro, as 7 colunas está falando dos 7 espíritos de Deus, que atua em 7 níveis de sabedoria, vê tudo e todos. E ele diz que ele fala que é da parte daquele que é presente. João andou com Cristo, daquele que é, daquele que era na eternidade passada e daquele que há, que será. Ou seja,
eternidade passada, presente e eternidade vindoura. Então ele está dizendo que aquele que era e que há de vir, esse tem a sabedoria e ele assiste diante do trono. Tudo que você não souber, tudo que você não entender, a palavra de Deus diz que pede a Deus que Ele dará a sabedoria. Então não tem nada impossível para você. O que você ainda não conseguiu acessar de Deus, essa palavra nesta manhã está dizendo que você pode acessar com grande sabedoria. Então nós teremos sabedoria para administrar, nós teremos sabedoria para negociar, nós teremos sabedoria para ser um ótimo marido, a senhora para ser uma ótima esposa, você para ser um ótimo filho, você para empreender. Deus está dando sabedoria. Tudo que você quer, tudo que você precisa, já está dentro de você, segundo esta palavra, pelo Espírito de Deus. São os 7 níveis do Espírito de Deus que é capaz de fazer você romper em todas as direções. Você não foi levantado para desistir. Você não foi levantado para achar que as coisas não funcionam para você, só para o outro. Em terceiro lugar, a terceira coluna vai falar exatamente, vai aplicar sobre a perfeição de Deus. Vai falar da origem dos 7 dias da criação. Deus levou 7 dias para fechar a sua criação. Então, quando nós falamos das 7 colunas, nós estamos falando dos 7 dias da criação que o Senhor levou, como Ele colocou 7 dias na semana, colocou 7 milênios, 6 milênios, e depois do 6º milênio virá o último, ou seja, o milênio que será o reino. Então Deus, com muita sabedoria, fortalece isso aqui. Observe que nós precisamos entender, e o 7 vai falar exatamente da perfeição de Deus. Em 6 dias ele concluiu todas as coisas, e no 7º dia ele descansou para que houvesse sacrifício e adoração. Quero dizer para você, você foi levantado para ter 6 dias ou até mais, fazer tudo que precisa ser feito, mas você tem que ser um nato adorador da parte de Deus. Você atrai a Deus com adoração. O Senhor Deus te convida a ser um adorador. Eu quero dizer que tudo isso que você enfrenta, porque todos nós enfrentamos dificuldades, enfrentamos lutas, e eu estava dizendo isso essa semana para uma pessoa, para um pastor que estava achando que não valia mais a pena, queria desistir da sua trajetória pastoral, e eu disse para ele que ele não deve desistir por causa da luta que ele está enfrentando. Ele disse, por quê? Eu disse, porque a luta que você enfrenta, o macumbeiro também enfrenta. E eu digo para vocês aqui esta manhã, a luta que nós enfrentamos, o filho do macumbeiro enfrenta, o vento que você enfrenta, o macumbeiro também enfrenta, tudo que você passa, a escassez de dinheiro, o macumbeiro também passa. Pastor, o que você está me dizendo? Que o macumbeiro não tem o Espírito de Deus. A diferença é essa, a luta vem para todos, mas nem todos vencem. Você foi levantado para vencer, acredite nisso. Você foi levantado para vencer, e você não pode desistir. Por quê, pastor? Ele diz, aquele que volta atrás, que lança a mão no arado e volta atrás, a minha alma não tem prazer nele. Então eu digo para você, você é campeão, mesmo você não tendo força, você é campeão, você está inserido em uma fortaleza que só você pode imaginar. O quanto o Pai ama você. Acredite, se você disser, a partir de hoje, a minha vida é outra, realmente será outra. Por quê, pastor? Você vai precisar mudar o hábito da sua vida. Cuidado com as disciplinas. Vou pôr uma disciplina. Disciplina vai falar de lei. Disciplina vai falar de impor. Hábito vai falar de um estilo de vida. Vai falar de algo diferente. Ontem eu estava com uns amigos e eu escutei uma pessoa falar o seguinte:
Não, por exemplo, não faça regime, porque no dia que você acabar o regime, você não vai conseguir viver nesse regime o tempo todo. Então, coloque aí um jeito. E aí eu pensei, e isso é uma verdade, a mentalidade é o que precisa ser mudado. A palavra diz que a renovação ela vem pela mudança da mente. Quando você muda a mente, você vai mudar os hábitos. Quando você muda os hábitos, você vai entrar pelos princípios. Quando você usa os princípios, você não precisa usar a lei. Então observe, quando você tem hábitos novos, quando você tem hábitos diferentes, você vai ter vida diferente. Eu digo para você, o que tem acabado com as pessoas é os seus sentimentos. Elas lutam para ter uma disciplina, elas até tentam. Você nunca tentou perdoar alguém, não? Você nunca diz assim, eu vou perdoar essa pessoa, vou me esforçar para perdoar. Enquanto mais você tenta perdoar, a impressão que menos você consegue amar, enquanto mais você luta para ministrar perdão, mais dificuldade você tem para perdoar. Por quê, pastor? Porque você quer fazer isso pelo um sentimento, você quer fazer isso pela uma tentativa, você tem que fazer isso pela uma mudança, pela uma decisão. Quando você decide, você muda tudo. Esses dias atrás alguém chegou para mim e disse, pastor, você me perdoa? Eu disse, por quê? Porque eu falei mal de você. E eu disse, eu sei, fiquei sabendo. A pessoa disse que a pessoa falou que por eu ser pastor eu roubava o dinheiro da igreja. Quase acertou. Aí eu disse assim, ele diz assim, você me perdoa? Eu disse assim, rapaz, eu não vou te perdoar. Ele disse, não, mas Deus disse que tem que perdoar. Eu disse, eu só posso perdoar quando eu me ofendi. Eu não me ofendi com você. Eu não estou ofendido com você. Qual é o problema? O meu coração é para trazer alegria e não carregar dor. Nós ficamos carregando dor. Os outros falam mal da gente e você, em vez de você deixar para lá, você fica carregando aquilo dentro de você. E aquilo vai te machucando. E um dia vai ter que sentar para resolver essa questão. Isso é insensatez. A sabedoria é não carregar lixo dentro de você. A sabedoria é deixar esses lixos sair. Falam de você. Se alguém fala de você, tá bom. Se alguém fala bem, tá bom. Se alguém fala mal, tá bom também. O que é isso, pastor? Eu estou te dizendo que você não foi levantado por Deus para ser alimentado com elogios. Você não foi levantado por Deus para ser derrubado com crítica. Tem gente que não suporta ouvir uma crítica, tem gente que só quer ouvir elogio. Ei, isso aí uma hora pode não ter, te elogiando ou te criticando não interessa. Você tem que entender que não foi a pessoa que te elogiou quem te chamou, também não foi a pessoa que te criticou quem te chamou. Você tem que entender que quem te chamou foi o Pai, foi Deus, para você cumprir um propósito. Com elogio ou sem elogio, você vai e arruma a sua vitória. Consegue crer nisso, sim ou não, meu irmão? Então, pastor, não pode elogiar? Lógico que pode elogiar, mas não é isso que te leva a crescer, não é isso que te faz crescer. O que te faz crescer é você saber quem é você, é ter uma identidade. Você ter uma identidade, isto é uma coluna para a sua vida. Você foi levantado para romper em todas as direções. Nem o diabo, nem crítica e nem elogio vai mudar nada na sua vida. Por quê? Porque você tem uma identidade em Cristo, irmãos. Isso tem que estar resolvido na sua cabeça. Isso tem que estar pronto na sua cabeça. Então pense nisso. O quarto princípio aqui dessa coluna é exatamente os princípios perfeitos que restauram a alma da pessoa. Salmo 9, versículo 7, vai falar exatamente isso. Sobre esta perfeição, sobre essa importância. Vai dizer nesse salmo, mas o Senhor permanece no seu trono eternamente, trono que erigiu para julgar. Observe, Ele te chamou. A crítica, ela vai passar.
O elogio vai passar, mas aquele que te chamou permanece para sempre. Quem te chamou permanece para sempre. Então observe, cuidado. A propósito, um dia uma irmã chegou, nós viemos do encontro com Deus, e ela fez uns negócios lá, uns enfeites para receber os irmãos que estavam chegando do encontro com Deus, e ela veio para mim, ela veio dizer assim: ó pastor, eu fiz aí e tal, e eu sabia que ela queria um elogio, eu sabia que ela queria me agradar, mas não é isso que tem que acontecer dentro da igreja. E aí eu disse assim: eu vou testar ela agora. Eu disse assim: isso aqui foi o melhor que você fez? Ela disse: foi. Eu disse: tá bom, se for o melhor que você fez, tá bom. Ela ficou tão chateada, ela ficou tão mal, ela ficou tão assim, cabisbaixa. Depois ela veio me dizer: puxa pastor, eu fiquei quase 2 dias para fazer isso aqui, e eu fui mostrar para o senhor não falou nada, perguntou se era o melhor que eu tinha feito, era o meu melhor. E eu disse assim: você queria o quê? Que eu dissesse para você parabéns, aleluia, você é um querubins, você é um serafim que, olha, não tem outro igual a você. Mas eu fiz aquilo a propósito, fui grosso? Não, eu estava treinando ela para não ficar sobre elogio, porque no dia que não tiver elogio, entra em depressão. Eu estou dizendo para você, pode acontecer tudo, todos podem te abandonar, esse aqui não te abandona, ele permanece para sempre e te leva como coluna ao seu propósito. Pode crer nessa palavra, sim ou não, meu irmão? Nós estamos vivendo um tempo onde tem muita gente aí caindo aos pedaços porque não suporta, alguém falou dele. Tem gente tão mal emocionalmente que se ele ouvir uma frase no Facebook, ele deduzir que é para ele já entra em depressão, vai tomar remédio controlado. Por quê? Aquilo é para ele. Imagina se alguém chegar e eu tenho um amigo que ele é muito duro quando ele vai falar com as pessoas em relação a qualquer coisa. Ele Um dia roubaram o pneu step do carro dele, e ele disse: o seguinte, pastor, esse cara que roubou meu step, esse cara vai se lascar todinho. Eu disse: meu amigo, não fala isso. Ele disse: roubou meu step, para que vai roubar meu step? Ele tem que se lascar mesmo. Eu disse assim: olha, eu vou dizer uma coisa para você, isso é bom porque você é decidido, mas limpa esse coração teu aí. Por quê? Enquanto mais as pessoas faz mal para você, olha, irmãos, se uma pessoa rouba de você o seu computador, deixa eu te contar, quem é que está melhor? Você vai poder comprar outro computador. Se o cara rouba o teu step, você vai comprar 10 steps. Se o cara rouba, olha, mataram o filho de Deus, mataram ou não mataram? Olha o tanto de filho de Deus que tem aqui. Enquanto mata um, quem é próspero, quem tem poder, vai multiplicar muito mais. Eu quero declarar que essa prosperidade está na tua vida. Enquanto mais falam de você, mais você vai crescer. Enquanto mais tiram de você, mais Deus vai te dar. Você pode crer nessa palavra, sim ou não, meu irmão? Pronto, é isto. Nós precisamos entender sobre isso. Como que eu queria ter 2 olhos melhor hoje? Pense nisso. Em quinto lugar, a sabedoria está falando que ela lavrou as 7 colunas e convida os homens para sua casa. Então ela vai dizer que a sua casa é ampla, ela tem capacidade, tem espaço para acolher muita gente. Escute, a sabedoria está dizendo na sua 5ª coluna que ela tem uma capacidade de acolher todos que entrarem em sua casa. O que é isso, pastor? Vou te falar, o céu é muito grande, gente. Cabe muita gente lá. A sabedoria chama todos para entrar em sua casa. Mas a insensatez também chama para entrar na sua casa. A insensatez é um tipo de inferno. A sabedoria na sua casa é um tipo de céu. E nós vamos para lá. É para lá que nós vamos. E olhando para isto, eu fico vendo que a sabedoria, o foco dela é mostrar para a criação, que é o 6º ponto da sabedoria, te mostrando o tempo da criação.
o que Deus usou e teve de tempo para construir. Repetindo, foram 6 dias, no 7º ele descansou com toda a sua humanidade, porque ele chama Adão para descansar com ele no seu 7º dia. Hoje, quando você descansa no Senhor, se você observar, se você olhar na história bíblica, no 7º dia, ou melhor, no primeiro dia da semana, depois do sábado, que é o domingo, os agricultores da época levavam as suas primícias para o sacerdote lá na época de Moisés. Quando Jesus foi crucificado, ele ressuscita como primícia dos mortos também no domingo. O que eu estou te dizendo? O Senhor Deus sempre chama alguém para ter vida com Ele no primeiro dia. Hoje é um dia que nós temos que marcar. Talvez estou falando um monte de coisa para você pegue uma frase, mas a frase que você pegar vai ser essa. Se Deus falar contigo em uma frase, é esta que vai fazer você transtornar essa cidade de Maringá. Vai fazer você mudar totalmente a sua casa, a sua empresa, tudo que está dentro de você. É essa frase que vai mudar tudo. Deixa eu te falar, em uma mensagem, por mais que você preste atenção, você vai captar dela de 5 a 10%. Desses 5 a 10%, você vai ter 2% dessa frase que de fato vai falar, ou dessa mensagem que de fato vai falar com você. De meia hora que alguém fala com você, você vai ter 2%, talvez 2 minutos é aquele momento que vai mudar o seu destino, que vai mudar a sua semana, que vai mudar o seu mês. Então o Senhor está fazendo conexão certa aqui com alguém em nome de Jesus. É isso que eu entendo, é isso que eu penso. E a 7ª coluna, para encerrar essas 7 colunas, hoje a 7ª coluna é a igreja. A 7ª coluna é a igreja, são os ministros de Deus, e não é o pastor. Os ministros são todos vocês, incluindo aqueles que ministram a mensagem. Porém, você é um ministro igual a mim. Por quê, pastor? Porque eu só tenho uma função pastoral, eu desenvolvo esta função. Você, como ministro de Deus, você vai pregar para tanta gente aí fora, você vai mudar a vida de tanta gente, amigos que nunca jamais um pastor vai tocar, nunca jamais um amigo ali vai tocar, você toca. Como você não vai conseguir chegar nos amigos dos seus colegas, tem gente que você não vai chegar, mas o outro lá, do outro bairro vai chegar. O que é isso? Cada um ganhando a sua geração para Cristo. Minha casa é uma extensão da igreja, eu sou ministro da palavra de Deus, com o encargo de ganhar uma geração para Cristo. Você, não sei a idade que você tem, mas uma coisa eu sei, você tem o encargo de ganhar uma geração para Cristo. Chegou uma hora, um tempo, que nós temos que ser agressivos, temos que acreditar que o Senhor é conosco e Ele coloca a palavra na nossa boca. Se você quer triunfo, dê filhos para Deus. Uma vez nós pregamos sobre esterilidade na igreja, falando sobre dar filho para Deus. 13 irmãs do Kids ficou grávidas. Entenderam só nessa parte aí. Mas dar filhos para Deus é você poder falar de Deus para alguém. Se Deus é bom para você, você precisa falar para alguém desse Deus. Se Deus é bom para você, você tem que deixar as pessoas saberem disto. Deus é com você. Se Deus é com você, então você é aquela pessoa que tem o prazer de mudar a vida e destino de pessoas. Tem um amigo que ele não tem habilidade com a palavra. Ele não tem habilidade com a palavra. E o que ele faz? Ele chama os amigos dele lá na chácara dele, faz lá um churrasco, alguma coisa que ele faz. Às vezes não faz churrasco nada, só faz lá um café com os caras e começa a conversar com eles. E ele começa a contar as coisas dele.
contar o que ele faz, o que ele deixa de fazer. Ele começa a contar quem ele amou, quem ele perdoou, com quem ele tinha problema. E as pessoas dizem, eu não dou conta disso. Ele diz também, eu não dou. É Deus que faz isso na minha vida. Então ele começa a falar de Deus a partir da vida dele. Como ele não tem habilidade, ele pega um versículo lá e fala um versículo e fala da vida dele, ou melhor, do que Deus tem feito na vida dele. E aí as pessoas começam a ir para a igreja com ele, começam a ir para as células com ele, começam a ter uma vida que ele tem, porque começa a querer ter o Deus que ele tem. Então eu quero dizer para você, que você não precisa saber da Bíblia toda, você só precisa saber quem é você em Deus, e você levar as pessoas em Deus junto com você. É isso que nós precisamos. Então eu quero desejar a você isso, quero que você pense nisso. A palavra de Deus, ela é toda inclusiva, seja em qualquer área da vida. Eu quero, para nós termos uma igreja aqui em Maringá, como parte do corpo de Cristo, nós temos que ter casas saudáveis. O que é isso, pastor? Você precisa de tempo para falar de Deus dentro da sua casa. Todos nós, todo mundo aqui, só não o Diego que é pai, mas o restante aqui todos, o Rafael também não é, nós somos pais e mães. Então eu desafio você a ler um texto da palavra de Deus com os seus filhos e orar sobre imposição de mão para eles. Orar sobre imposição de mão. Por que isso? Porque o pai e a mãe, ela é uma autoridade no nível de Deus. Quando nós empunhamos as mãos e ministramos uma palavra, é como se Deus estivesse fazendo isto. Ou melhor, é a autoridade delegada de Deus que está dizendo para aquele que está debaixo dessas mãos que nada de errado vai dar com eles, ou pelo contrário, tudo aquilo que está sendo declarado pela palavra de Deus já é uma realidade na vida dele. Então eu quero que você pense nisso. Não precisa ser 1 hora, não precisa ser meia hora, faça isso em 10 minutos. Faça isso. O que é isso, pastor? Hábito. Pegue o hábito de você ter um momento com a sua família dentro de casa. Por que eu estou te falando isso? Porque como ministro do evangelho, como pastor da igreja, eu sempre corria demais e faço isso até hoje. Muitas vezes eu estou meia-noite e não cheguei em casa, mas uma coisa que eu não abro mão é de um tempo com eles em casa, orando com eles, ministrando sobre eles, conversando, perguntando como que está o coração, como que está o emocional. Eu faço isso. Eu vou te falar, mesmo assim é complicado, mesmo assim é difícil, porque tem tantas outras coisas. Você fica ali 10, 20 minutos com a sua família, nesse nível de Deus, mas eles ficam depois ali meio-dia com outras pessoas que você não conhece. Mas se você formar neles aqui um caráter de Deus, ninguém vai impedir do Senhor fazer com que seus filhos prosperem lá onde eles estão, em nome de Jesus. Porque nós somos filhos. Deus nos treinou como filho, nos colocando debaixo de um pai, para que nós saibamos também ser pai, e saibamos também ser mãe. Então isto é uma diferença na nossa vida. Preciso que vocês como igreja entendam isto, no caminho da prosperidade. Prosperidade é exatamente entender para que nós somos chamados. O irmão falou para mim o seguinte: pastor, estava essa semana, fui resolver uma situação lá na cidade de Sarandi, não vou falar nome, lógico, e ele disse: pastor, eu queria ter bastante dinheiro para resolver essas questões dessas pessoas. Eu disse: não precisa ter dinheiro, você já é um embaixador, conforme Paulo. Paulo disse que nós somos embaixadores de Cristo. Está lá em Efésios capítulo 12. Capítulo 10. Desculpe, 6, 10, a seguir. Efésios 6, 10 vai dizer, lá pelo versículo 18, que nós somos embaixadores. Embaixadores de Deus. E tem uma outra patente que é levantada na hora da guerra, é o marechal.
que é um cara que cuida daquela batalha, é um cara de decisão, é um cara que é levantado ali para influenciar. Ele cuida de generais, ele cuida de embaixadores. Deixa eu te falar um negócio. E eu disse para ele: se você sair de manhã determinado a mudar a vida de pessoas, falando do que tem que ser feito, você vai transformar a vida de pessoas, você vai agir de uma maneira diferente. Quando você começar a mudar a vida de pessoas, você já é um embaixador. Cuidado para você não querer ter o dinheiro de maneira, com a motivação errada. Irmão, ter dinheiro é bom, é muito legal ter bastante dinheiro. Eu gostaria que Deus desse muito dinheiro para todos vocês, para todos nós, mas não é a motivação. Ter dinheiro para resolver o problema do cara, para dar uma cesta básica, para dar pagar a conta da luz, pagar a conta da... Não é isso. Você vai pegar o sujeito e vai dizer: levanta, seja homem, vai trabalhar, porque aqui você foi levantado para isso. Ele vai ter uma outra vida dentro dele, o Espírito de Deus vai levantar ele vai virar um gigante, e quando você fizer esse cara fazer isso, você está transformando a vida de gente. Cuidado para você não querer dinheiro para resolver o problema do cara e não mudar a vida dele. Entende isso ou não, meu irmão? Então isso é muito bom. Tenha dinheiro, busque tanto que você puder, mas uma coisa você foi feito, foi levantado para transformar a vida de pessoas e não para pagar conta de ninguém. Consegue entender isso? Amém ou não? Quero orar com você. Quero pedir para você ficar de pé. Eu quero orar e depois você vai vir ofertar ao Senhor. Glória a Deus. Coloca o versículo 6 aqui para mim. O versículo 6 vai dizer: deixa os insensatos e vivei. Quando diz deixai os insensatos e vivei, andai pelo caminho do entendimento. Entre a insensatez e a sabedoria você precisa decidir. Deixa para lá, não se envolva em questões. Qual é o problema? Não perca tempo em discussões que não vai te levar em lugar nenhum. Deixa essas pessoas para lá. Por que, pastor, você está dizendo isso? Porque a promessa da sabedoria é que você viva. Amém, irmãos? A promessa da sabedoria: deixai os insensatos e vivei. A promessa da sabedoria é que você tenha vida. Esta é a promessa. Ela está exortando os seus alunos a não se envolver em contendas, a não ter desavenças, a não ter problemas. Ou seja, não se envolva com aquilo que não te constrói nada. Você precisa viver. Você não pode entregar a sua vida a pessoas insensatas que não sabem quem é você de fato. Então esse texto vai exatamente levar a você a ter uma vida feliz e próspera em todas as áreas. Então eu quero orar para que você viva. Eu quero orar para que você saia daqui hoje entendendo que o Senhor te chamou para cumprir um propósito, e Ele vai te dar tudo, e vai te mostrar todos os meios de você cumprir esse propósito. Puder fechar os seus olhos e ore comigo. Pai, nesta manhã eu quero te agradecer, quero te louvar, quero bendizer o teu nome. Como diz a sabedoria, deixa a insensatez e viva. Quero declarar que teus filhos sairão com a mensagem de vida, de favor, de graça, de amor, de transformação, de restauração. Tira e livra eles de todo o mal, de toda a contenda, de tudo aquilo que não provém do Senhor. Abençoa esta casa que está me vendo agora pela esta live. Quero declarar sobre a vida dessas famílias a sua palavra,
a palavra que transforma, a palavra que muda, a palavra que é vida, a palavra que traz alegria, a palavra que traz alicerce, a palavra que é uma coluna, a palavra que constrói. Eu ministro nesta manhã um povo valente, um povo determinado, um povo abençoado, um povo que entendeu o Senhor. Tributamos a Ti todo amor, toda honra, toda glória e todo louvor. Senhor, abençoa Teus filhos financeiramente, com saúde. Abençoa Teus filhos com empregos. Abençoa Teus filhos com oportunidades. Abençoa Teus filhos, Senhor. Levam eles à superabundância do Senhor. Quero declarar nesta manhã, ó Pai, que não faltará nada, não faltará conexão, não faltará pessoas para se conectarem com eles e ter uma vida abundante e abençoadas, em nome de Jesus. Paizinho, eu quero te agradecer pela vida de cada um. Abençoa a vida financeira, abençoa, Senhor, dá poder de administração, dá condição e sabedoria para aquilo que eles não conseguem comprar com dinheiro, eles consigam a comprar com a fé e com a determinação. Toda a oportunidade que o Senhor tem para você, e é Ele que levanta, você não perderá. Eu quero declarar esse dispositivo de vitória sobre a sua vida, no nome de Jesus, e você será um embaixador reconhecido nesta terra, em Maringá, no seu bairro, na sua cidade. As pessoas te amarão, te respeitarão, por causa do Espírito de Deus que está sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amém.